Oi, Fabi! Oi, meninas! Tudo bem? Com vocês? Vamos lá? Vamos lá? Tudo bem? Olá, pessoal! Estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Vamos lá para mais um dia sobre as 5 linguagens do amor. Deixa eu colocar aqui já, fixar o comentário. Hoje nós vamos conversar sobre tempo de qualidade. Ontem a gente iniciou, eu achei que conseguiria fazer tudo num dia, mas era meio que impossível, né? A quantidade é muito grande de conteúdo. E ontem eu falei sobre palavras de afirmação e nós descobrimos que ela possui alguns dialetos e todas as dicas importantes. No final da semana eu vou fazer um resumo sobre todas as linguagens para vocês, tá? Hoje nós vamos falar sobre tempo de qualidade, que é a segunda linguagem de amor, do amor. O porquê que você vai falar assim, Jana, mas qual que é a importância de eu entender um pouquinho de todas elas? E até eu explico, nós estamos falando sobre uma teoria criada empiricamente pelo Gary Chapman, que é um pastor norte-americano, que através das experiências dele em atendimento, em anos de atendimento, desenvolveu essa teoria, as 5 linguagens do amor, tá? É uma ferramenta maravilhosa, eu comecei a estudá-la a partir do ano de 2003, onde eu tive contato com este livro, e tudo que eu tô falando aqui não tira de vocês a responsabilidade de ler o livro, que é bem importante, tá? No final dele tem um teste, onde vocês vão descobrir efetivamente a linguagem de amor de vocês. Qual que é a importância de conhecer todas? Você vai falar assim, então você vai falar hoje, a minha linguagem é essa, eu já sei, eu vou ouvir só da minha linguagem. Vamos matar esse egoísmo aí, né, gente? A importância de você entender todas, e essa técnica que eu acabei desenvolvendo ao longo desses 16 anos e pratico no meu trabalho, com as pessoas que eu atendo e principalmente na minha casa. Vocês estão me ouvindo bem? E me vendo bem? Dá um oizinho aí, quem que tá me ouvindo. Para que a gente possa lidar, porque a gente não vai lidar só com a nossa linguagem, né? A gente vai lidar com todas elas, porque as pessoas têm um mix, então os filhos, os parentes, as pessoas mais próximas, entende? E principalmente quem lida com pessoas. Tanto na área de trabalho, com clientes, bom, quem não lida com pessoas, né? Bom. Mas enfim, é fundamental, tá? A nossa segunda linguagem de hoje, que é tempo de qualidade, é uma linguagem complexa, ela é bem profunda, porque são pessoas que são muito atenciosas, falam muito, e é aquela pessoa que não olha para o relógio. Quando você tá com ela se derrama no tempo sobre você e ela quer te dar atenção, tá? Isso são pessoas que na maioria das vezes têm tempo de qualidade como linguagem primária. E uma dica importante para vocês, é quase que como pra gente entender aqui, o que a gente mais pratica geralmente é a linguagem que a gente quer receber. Ontem eu comentei muito que as pessoas que praticam elogio, que elas fazem um elogio com muita facilidade, elas gostam de receber elogio. Isso é de uma maneira inconsciente, a pessoa não fica pensando, eu vou elogiar porque eu vou receber, ela nem percebe que ela faz.
Mas o exemplo que eu gosto de dar e que eu quero abrir essa linguagem falando de tempo de qualidade é aquele exemplo que o casal chega para nós e como eu e meu marido trabalhamos com muito tempo e trabalhamos até hoje com mentoria de pessoas e acaba vindo o casal, que a mulher vem para mim e o marido acaba procurando ele, é aquela mulher que chega para mim e fala assim: Jana, meu marido não me ama. Aí você fala, mas como assim? Fale-me mais. Ah, mas o meu marido não me ama. Aí o César vai conversar com o homem. E o homem fala assim, não, mas você não está me entendendo. Eu faço tudo por essa mulher. Eu dou de tudo. Eu dei um carro zero para ela. Ela não precisa se preocupar com nada. Eu faço tudo por ela. E a mulher chega para mim e fala que não se sente amada pelo marido. Típico casal, qualidade de tempo, formas de servir ao presente. Tempo de qualidade, no caso, né? É muito claro um casal entrar em conflito por isso. Porque a mulher fala assim, não, tudo bem. Aí quando eu confronto a mulher e falo, não, mas olha, seu marido não é um bom marido, ele não cuida de você e tal. E o que ela fala pra mim? Mas ele não me dá atenção. Ele trabalha demais, ele não tá comigo presente na hora que eu mais preciso. Resumindo, ela gostaria que o marido desse um tempo de qualidade pra ela. E ele não tem tempo para ela. Então ela não se sente amada. Acho que esse exemplo já resume bastante do que significa tempo de qualidade. Agora a gente vai mergulhar sobre ele, tá? Como eu falei, são pessoas que gostam muito de dar atenção aos outros, né? Tanto nós temos a linguagem que nós recebemos, a linguagem que nós passamos, mas essa dica que eu dei, que quase que de maneira inconsciente a gente aplica a nossa linguagem de amor, é bem importante para você perceber as pessoas, para você analisar as pessoas à sua volta. Então, essa é a forma dela demonstrar amor, dando atenção ao outro, parando para ouvir o outro, tá? Então, é aquela pessoa que costuma falar assim, amor, vem cá, senta aqui, como foi o seu dia? Ela se importa em saber o bem-estar, como está o outro. Ela quer ouvir o outro, sabe? É total atenção. Ou aquela pessoa que geralmente se importa em perguntar como o outro está. Sabe aquela amiga que manda mensagem no WhatsApp, como você está? Manda notícias, estou preocupada com você. Geralmente são pessoas assim, que gostam de dispor o tempo, que hoje em dia é o nosso ativo mais valioso, né, gente? É assim. Então, esse exemplo do casal, eu gostaria muito que vocês ficassem com esse exemplo bem claro para vocês. De uma mulher que se diz não ser amada para o marido e o marido diz que faz tudo pela mulher. Mas eles estão comunicando em linguagens distintas. Então essa mulher só queria atenção e o marido está comunicando que ele está fazendo tudo por ela, né? Presenteando ela. E na verdade não é bem essa a linguagem dela. Então, dentro de tempo de qualidade, nós temos 2 dialetos, tá? Conversa de qualidade e atividade de qualidade. Nós vamos mergulhar nesses 2 dialetos para você entender em qual você se encaixa e até mesmo na dica que eu dei agora da pessoa que gosta de dar atenção, aquela pessoa que senta ao seu lado e fala assim, fale-me sobre você. E fique ali sem olhar para o relógio. São as pessoas que são boas ouvintes, né? Que ela senta, ela conversa, porque ela também quer o tempo dela ser ouvida. Isso é muito importante. Então, o ponto principal, antes de nós mergulharmos nos dialetos, que são esses 2, o ponto principal dessa linguagem é a atenção concentrada. Gary nos fala sobre o parar e dar a atenção, o não fazer coisas ao mesmo tempo, porque quem tem essa linguagem não considera estar assistindo TV tempo de qualidade, não considera estar mexendo no celular tempo de qualidade. Esta pessoa não se sente amada. Ela quer uma atenção concentrada, o que eu chamo, dentro do essencial, de presença máxima. Quem já fez o curso vai lembrar aí. Então, estar junto não significa estar próximo, gente. Quantas vezes uma família senta à mesa para comer e simplesmente ninguém fala com ninguém, mexem nos seus celulares e não se trocam informação de como está, como foi o seu dia. Ah, mas eu falei com ele ontem à noite, eu sei como foi o dia dele. Não, gente. Se importar com o outro. Como você está? Dormiu bem? Acordou bem? Como que você está no seu dia? Isso é muito importante. Essa presença máxima significa olhar nos olhos, né? Parar, soltar o celular. Quando você quer ver matar uma pessoa que é tempo de qualidade, é você sair com ela e ficar o tempo todo no celular. A pessoa vai falar, ei, eu tô aqui, oi,
Tudo bem? Então, guarda na bolsa, para de distrair essa atenção, foca na pessoa, olha nos olhos. E hoje esse exercício que a gente traz para dentro do essencial da presença máxima é porque, gente, a gente vive no piloto automático. Muitas vezes a gente acorda quando tá escovando os dentes. A gente não sabe por que tá fazendo, a gente está fazendo. Então, é parar, estar aqui. Se eu vou ter um momento de devocional de manhã com Deus, eu vou estar ali. Eu vou resgatar esse nível de consciência de estar na presença, não pensando no que eu vou fazer de almoço, na cliente que eu vou atender, ou que o marido vai chegar. Sempre um passo à frente, a gente deixa de viver o hoje. Então é muito importante a gente parar, ponderar isso e trazer essa presença máxima para o nosso dia. Seja na presença diante de Deus, com o outro principalmente, nas relações durante o dia. Então, larga o celular, faça perguntas e mostre a importância que o outro tem para você. Eu me importo com você. Eu quero saber como você está. Sabe, uma simples pergunta para uma pessoa que tem tempo de qualidade enche o dia dela de alegria. Ela se sentiu amada. Como você está? Isso é muito importante. Então, exemplos de presença máxima, de atenção concentrada. Sair o casal uma vez por semana, né? E hoje em dia tá bom, não pode sair, vai ver um filme junto em casa. Mas eu queria que vocês reparassem numa coisa. Pensa agora aqui vocês saindo para jantar, casais em restaurantes. Pensa aí. Pessoal, vão compartilhando aí com os amigos, mandando coraçãozinho, que a live vai sendo... se tornando relevante. Aprendi isso agora. Então, assim, casais no restaurante. Veja um casal de namorados no restaurante. Eles sentam um do lado do outro e a maior atenção não é pra comida. Eles não foram lá pra comer, eles foram lá pra namorar. Pra um curtir o outro, pra um falar sobre o outro, se perguntar do outro, como que você está de novo. Um elogia o outro, pensa no namoro. Agora, repara num casal... casados, né? Os casados aí. Vamos puxar as orelhas de vocês que vão para um restaurante. Primeiro que não sentam do lado do outro, um na frente do outro. Já começa a treta ali na escolha da comida, porque cada um no seu egoísmo, um quer comer carne, outro quer comer peixe, já não tem mais paciência de abrir mão para ninguém. Quando os anos vão se passando, isso piora. Então é aquela coisa, vamos lá, passa aí. E aí? Nem se conversam. Fica nítido que o propósito de estar no restaurante é o quê? Comer. Come, vão embora como dois estranhos. O foco é não estar juntos. Aí, sabe o que é complicado? Que para quem é tempo de qualidade, essa linguagem, um almoço como esse, um jantar como esse gera desamor. Não é só uma desatenção à toa. A gente só foi lá comer. A gente só foi lá para almoçar. Vamos ser práticos. Não. Para quem é tempo de qualidade, ela sai de lá frustrada, ou ele... sai de lá frustrado, não se sentindo amado, porque não teve a atenção do parceiro. E dá sinal, viu? Por muitas vezes a pessoa tenta, falou, larga do celular, guarda ele um pouquinho, eu tô aqui. Ah, não, mas é que eu tenho que responder um cliente. Ah, não, mas, gente, se você não for obstetra, que pela lei você tem que acudir lá a pessoa, né, que pode estar parindo, tudo pode esperar um almoço com a pessoa que você ama. Tudo pode esperar. Então, você fica realmente com aquele buraco sem ser preenchido. E isso vai matando o relacionamento, tá? Sentar na varanda. Ai, não pode sair hoje. Então, vamos criar alternativas. Sentar na varanda, bater um papo, sem olhar no relógio, deixando o celular lá bem longe de vocês, olhando no olho, pegando na mão, fazendo o que a pessoa gosta de tomar um chimarrão, um chá. Então, sabe, se propondo a isso. Sair para caminhar juntos. Isso são coisas que a atenção concentrada e a presença máxima dentro do tempo de qualidade a gente pode exercitar, tá? Agora, o primeiro dialeto que nós vamos falar é conversa de qualidade. O que é importante nesse dialeto? Fazer perguntas, não por obrigação, mas por um desejo genuíno de entender os pensamentos e sentimentos do outro. Então, não é porque você só é curioso, é porque você quer entender o que se passa dentro do outro. Você quer mergulhar nesse indivíduo que você diz amar e diz ser a pessoa mais importante da sua vida. Então, você quer se derramar sobre ela. Como? Conhecendo ela. Então, o que é muito importante da gente analisar nos indivíduos? Pessoas geradas sobre críticas, elas não conseguem olhar só
para uma solução. Elas geralmente procuram uma circunstância vendo o problema e elas se fecham. Então, é difícil estabelecer uma conversa de qualidade com uma pessoa assim. Se você convive com uma pessoa assim, você vai precisar arrumar maneiras de quebrar essa barreira, tá? Então, tudo que elas têm para te dar é a crítica, elas foram geradas nesse ambiente. Então, o melhor é você arrumar a maneira de superar isso, né? De quebrar essa barreira. Como? Com amor, tá? Eu tô dando esse exemplo mesmo porque é bem pessoal em mim. Como que eu consegui quebrar essa barreira com o meu marido, né? Como que eu consegui que meu marido me ouvisse, ter importância para ele? Porque nós somos muito diferentes. Transbordando o amor nele. Com muita palavra de afirmação. Quando eu comecei a praticar efetivamente a linguagem dele de amor, do amor, que é palavras de afirmação, ele se abriu, ele se sentiu amado, ele se sentiu seguro, ele se abriu para praticar também a minha, para olhar para mim, para me ouvir, o que é tão importante para quem é tempo de qualidade, né? Que era a minha linguagem primária, hoje é a secundária. Sim, a gente pode moldar a linguagem. Então, presta atenção que neste dialeto, a gente precisa aprender a ouvir para compreender e não para responder. Vocês já repararam que na nossa conversa, no dia a dia, o outro tá falando, você geralmente está pensando no que você vai responder? Você não para falar, para pensar, peraí, deixa eu entender o que ele está falando. O que ele está dizendo com tudo isso? Ele está abrindo o coração, ele está falando comigo. Não, peraí, mas qual vai ser a resposta que eu vou dar? É quase que como uma competição. Então, parar e ouvir o que o outro está falando, tentar compreender é muito importante. Ouça para compreender e não para responder, tá? Isso é importante para quem tem tempo de qualidade, se sentir acolhido, né? Percebido pelo outro. Então, olhe nos olhos, não faça outra coisa enquanto ouve, já vamos resumindo aqui o dialeto, escute o sentimento e observe a linguagem corporal. E recuse interrupções, né? Não interrompa, pare para ouvir essa pessoa, o que ela está te falando. Gente, às vezes uma palavrinha pode ser a chave para você entender o sentimento do teu cônjuge, o que ele está falando para você. Tá travando a live, pessoal? Aqui para mim tá rodando bem. Manda um joinha aí para mim. Tá rodando bem? Então, e aqui a grande diferença entre palavras de afirmação e tempo de qualidade. Palavras de afirmação se concentra no que dizemos para ele. E o tempo de qualidade é no que ouvimos dele. Então ele precisa ser ouvido, acolhido. Palavras de afirmação precisa receber as palavras. É distinto. Entenderam? Então, e muita atenção, ser compreendido nos seus sentimentos é se sentir amado. Dentro disso, nós vamos falar sobre, por isso que é tão importante dizer como se sente. Diga para a pessoa que está do teu lado, eu te entendo, e se esforce para entender. Ontem nós falamos sobre aquela figura onde tem um 6, que de um lado a pessoa vê 9, do outro a pessoa vê 6, e eles começam a discutir cada um dentro das suas razões. Casamento, gente, relacionar-se é ceder o tempo todo, é abandonar o egoísmo. Se eu digo amar a pessoa que está do meu lado e ela está comunicando alguma coisa, eu preciso ouvi-la, eu preciso estar aberto a falar, bom, a pessoa que eu mais amo está se sentindo assim, então o que eu posso fazer para ajudá-la? Como eu vou mover céus e terras e vou ajudar a pessoa que eu mais amo? E não naquela picuinha, que se dane, né? Como hoje eu e o César estávamos conversando, tô falando que isso aqui tá feio, para que tá feio. A pessoa fala assim, não quero saber, que se dane. Peraí, isso acontece muitas vezes quando a mulher está se relacionando com um menino emocional e não com um homem maduro. Porque um homem maduro, e vice-versa, tá? Eu tô dando um exemplo aqui porque a forma que eu mais lido são com mulheres.
O homem maduro vai falar, peraí, ela não está falando sobre mim, mas é uma situação que eu tenho que resolver, eu sou o homem dessa casa. Agora o menino, ele foge das suas responsabilidades. Ah, tá ruim mesmo? Então tá bom, aceita aí. Vou ficar jogando videogame a vida inteira aqui, você fica aí sozinha no sofá e não reclama. Casou, vai ter que engolir, tá? Tô dando um exemplo genérico aqui, nem tá aqui no meu papel. Dentro da conversa de qualidade, se subdivide em duas situações que o autor nos passa para nós, que o Gary nos fala. Aprenda a falar e personalidades opostas. Esse aprenda a falar, ele é muito legal, porque assim, não só a solidariedade em ouvir, mas a disposição em se tornar vulnerável e revelar seus sentimentos. É somente na vulnerabilidade que nós vamos ter intimidade. Quando eu mencionei ontem que eu fico abismada que as mulheres chegam pra mim e falam assim, mas meu marido é isso, meu marido é aquilo, nananana. Aí a primeira pergunta que eu faço pra elas, ou num grupo ou numa mentoria, mas você já falou isso com ele? Você já conversou isso com ele? E ela fala assim, não, eu não vou falar isso pra ele vai ficar brabo, ele não vai gostar. Aí eu falo assim, peraí, mas ele te vê pelada, mas você não abre seu coração pro seu marido. Como assim? É a coisa mais íntima que uma pessoa pode ter com a outra, é expor os seus sentimentos, o porquê que ela está se sentindo assim. E o aprendendo a falar nos orienta sobre isso, né? Nós precisamos entender que nossas decisões, elas são baseadas nos nossos pensamentos e sentimentos. Hoje eu sou um indivíduo que me tornei o que eu sou hoje devido à minha origem, a toda a minha história, a minha criação, entende? Sabe bem como eu me tornei, o que eu me tornei, as minhas marcas. Só que por anos eu relutei em falar isso pro meu marido. Em me expor, sabe? Em não querer me expor pra ele, porque eu tinha medo do que ele ia dizer. Quando eu fui vencendo essas dores da alma, essas feridas, e eu fui recebendo esse amor de Deus, foi ficando mais fácil, foi se tornando mais fácil encarar essa situação, me tornar vulnerável pra ele e poder falar. Não mais eu falava dele. Porque, olha, você está fazendo tal situação. Como eu falei do carro ontem, né? Você pode me ajudar a limpar o carro? Você pode limpar o carro? Quando você limpa, fica tão lindo. A maioria das mulheres falam, não vai limpar esse carro não? Tá criando bicho já. Já gera um desvalor no outro. O quê? O que o outro pode entender? Que ele não tem valor, porque ele é relaxado, porque ele não cuida do carro. E não é isso, na maioria das vezes a mulher está sendo prática, vamos fazer o que precisa ser feito, né? Cada um está comunicando de uma maneira. Então, é importante entender que reagimos na maioria das vezes por sentimentos escondidos. Expor esses sentimentos para a pessoa que nos ama, que deve ser aberto esse canal de comunicação, reestabelecer esse canal de comunicação, é o mais importante dentro de um relacionamento. Então é o que eu falo pro César. Desde que nós decidimos estar no relacionamento, nós entendemos que Deus abomina o divórcio, ok? Então se ele odeia, eu também odeio. Nós decidimos estar no relacionamento. Quantas vezes nós vamos voltar num ponto? Não sei. Até se resolver. 50 vezes? 100 vezes? 1000 vezes? Vamos falar sobre o assunto sem discutir, cada um vendo o ponto de vista do outro, mencionando sobre como está se sentindo até ser resolvido. Nós não vamos desistir, porque nós não temos a possibilidade de sair. Essa é uma possibilidade, uma opção minha. É a minha decisão, eu não vou sair, eu vou tentar resolver. Porque hoje em dia, com essa banalização dos relacionamentos, é mais fácil o quê? Abandonar. Do que consertar, do que sentar, do que tentar resolver. Se relacionar é isso, gente, dá trabalho. Mas é lindo, é maravilhoso quando você começa a comunicar e a outra pessoa consegue te entender. Você está com a responsabilidade de entregar a comunicação efetiva. Falar até papagaio fala, lembra que nós mencionamos ontem? Então, se tornar vulnerável é o principal. O primeiro passo para a cura dos nossos sentimentos, a cura na narrativa. O simples fato de falar para o outro, olha, hoje eu estou tão tensa, foi tão difícil o meu dia,
E você se chegar em casa e saber que você tem uma pessoa para abrir o coração e poder falar assim, como eu brincava pro César, eu vou chegar em casa, eu vou no teu colo e vai ficar tudo bem, mesmo que tenha sido um dia muito difícil, tá? Agora, lembrando, gente, a Lara Nesterucchi tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala, que não se sangra em tanque de tubarões. Então, quando a pessoa que é tempo de qualidade, ela não tem essa necessidade acolhida pelo cônjuge, o que ela faz? Ela sai falando para todo mundo. É aquela mulher que reclama do marido para todo mundo, que procura a líder, que procura a amiga, que fala para chefe, que fala pro amigo que tá trabalhando do lado, tá? Então, ela sai sangrando e muitas pessoas vão se aproveitar disso, desse sentimento. Ela vai se tornar frágil onde ela não deveria. Nós podemos nos tornar e devemos nos tornar frágeis, vulneráveis a quem nos ama, a quem daria a vida por nós, como o marido. Por isso que eu encorajo tanto as mulheres, né? O marido, a proposta dele é amar a esposa como Cristo ama a igreja, é dar a sua vida por ela, né? E a mulher se submeter à missão do marido. Então, olha que lindo isso. Isso é muito importante, né? E você dar o entendimento à pessoa do que você está sentindo. A dica dentro desse dialeto, dessa subdivisão do dialeto conversa de qualidade que eu tenho para dar para vocês hoje, é tentar, na proposta do autoconhecimento, descobrir os teus sentimentos. Eu percebo que as pessoas não conhecem os principais movimentos que estão dentro delas. Então, assim, faça uma lista durante o dia. Tem o bloco de notas, tem aplicativo para isso, né? Uma vez ao dia. Como que eu tô me sentindo? Hoje foi um dia o quê? Eu aprendi com o Dr. Valcir, que ele tá aqui na live nos honrando de novo, que privilégio, na palestra dele de saúde da mulher, que para mim foi uma virada de chave, a oscilação hormonal da mulher durante o mês. E o homem começa com um nível de testosterona e segue. A mulher, ela oscila o mês inteiro. Então, o homem acorda sempre da mesma maneira. Tem suas exceções, né, gente? Não é uma regra, mas isso nos torna indivíduos únicos. Por isso que os homens, para eles, sim, é sim, o não é não. A mulher entre o sim e o não tem o talvez, quem sabe, pode ser. Ela tá ali oscilando. Por isso que é tão complicado essa briga por poder e liderança nas mulheres, porque a mulher não foi preparada fisiologicamente. A gente não tá falando de papel aqui, nem de disputa. O corpo dela entra em colapso, porque as emoções na mulher estão muito mais afloradas. Então isso é muito importante a gente entender. Vou dar um exemplo aqui, ó. A maioria das pessoas não fazem ideia do porquê que reagem. Isso é autoconhecimento. Você sai, você tá no trânsito, uma pessoa buzina. O porquê que você tava tudo bem até aquele momento, e você, quando a pessoa te buzinou, você teve vontade de descer do carro, ir lá e meter a mão nela. Aí você fala assim, meu Deus do céu, eu perdi toda a minha paz. Aqui agora eu já... Já esquece, não bota adesivo no carro, tá? Nem Jesus te ama, nem nada desse tipo. Se você tem esse problema com ira nesses quesitos. Então, por quê? O porquê que ir ao mercado, por exemplo, te gera uma irritação, né? O porquê que a quarentena, tão falada hoje em dia, gerou frustração e ansiedade em tantas pessoas. Porque eu perdi o controle sobre a vida, essa insegurança de não saber como vai ser o amanhã. Então, quando a gente menciona todas essas coisas, todos esses sentimentos, a gente para e diante da pessoa que está do nosso lado, que foi escolhida por nós, mas direcionada por Deus para que a gente pudesse abrir o nosso coração. Eu sempre digo que a cura para os meus sentimentos, a chave está na mão do meu esposo e vice-versa. Toda noite, quando a gente senta ali para ter o nosso momento com Deus, a gente abre o coração um pro outro e tem aquela oportunidade de falar assim, tá, mas aonde será que isso tá na tua vida? Por que você tava com tanta raiva hoje? Vamos conversar, vamos colocar, vamos falar isso para Deus, vamos entregar, abrir o nosso coração, como isso é importante entre casal. É para isso, mulher, que você tá na vida do teu marido. É para chegar ao coração dele transbordando amor, derramando cura, ou mesmo para ouvir ele falar, né? Porque há cura na narrativa, sim. Então, aprender a se tornar vulnerável, se revelar ao outro, só depende de você. E essa é uma subdivisão dentro de conversa de qualidade, tá?
Não ser... Veja, uma mulher que fala, muitas mulheres falam pra mim assim, meu marido não conversa comigo, meu marido não me escuta, ele não me ouve, ele não me dá atenção. Eu não sei o que ele pensa, eu não sei o que ele sente, ele é uma incógnita pra mim. Aí o que acontece? Vocês percebem que essa mulher, ela clama por intimidade, ela clama por ser ouvida, entendida, mas... por entender, mas daqui a pouquinho vocês já vão na personalidades opostas, vocês vão entender qual que é o perfil dessa mulher. Ela deseja se sentir próxima, porém, ela precisa aprender a se revelar, dizer o quanto ela deseja mergulhar no universo dele. Geralmente, essa mulher castrou o marido e nem tem consciência disso, porque esse homem desistiu de comunicar a ela, tá? Isso revela muitas vezes isso, que este homem foi castrado emocionalmente. Então ele desistiu de se abrir, porque quando ele se abria era banalizado, não era dado importância, a mulher só estava voltada para o próprio umbigo. Então isso é muito importante. Dentro dessa subdivisão de conversa de qualidade, que nós falamos agora, aprendendo a falar, nós temos personalidades opostas, que é muito bacana. É o Mar Morto e o Riacho Rápido. Vocês vão se identificar aqui super, né? Como eu falei, nós somos afetados diariamente sobre as nossas emoções, por nossas emoções, que são as nossas memórias, gente. O tempo todo nós somos ativados por isso. Um cheiro, uma palavra, uma circunstância, nos ativam e nos levam a reagir. O que é o Mar Morto? O Mar Morto é aquela pessoa que recebe muito, mas não retribui. Tá? Ela é super tranquila, ela tem um reservatório imenso, ela armazena todas as informações, mas ela se sente absurdamente feliz em não falar. Quem conhece o César aqui, é só ver o César escrito. Ela é aquela pessoa que quando você chega em casa, no final do dia, você fala, e daí, amor, como foi o seu dia? Bom, mas tá tudo bem? Sim. Aí você fala, mas fale-me mais. Tá bom, é só isso. Ele não tem mais o que expressar. Tá tudo bem, ele tá feliz em ser assim. É aquela pessoa que se atravessar o Brasil faviajando e dirigindo, vai viajar super feliz em silêncio. Tá tudo bem ficar quietinho. Não precisa falar nada. E o Riacho Rápido, que nós podemos chamar de Riacho Tagarela. Olha que oposto, né? É a pessoa que entre o que ela pensa e a boca não leva 60 segundos para falar. Ela fala tudo, ela tem que falar, ela não possui reservatório. Quando você pergunta como foi o dia, ela conta até que ela cruzou com uma borboleta no meio do caminho, que foi maravilhoso a experiência que ela teve com a borboleta. Foi incrível aquele momento. E daí, olha os opostos, né? Eu sou Riacho Rápido, óbvio, quem conhece aqui sabe muito bem. E essa pessoa, para você se identificar, é aquela pessoa que se não tiver ninguém em casa, ela liga para alguém para falar. Porque ela precisa conversar, ela precisa falar, ela precisa entregar para o outro mais dela. E o Mar Morto precisa receber. Geralmente o Mar Morto e o Riacho Rápido se casam, porque eles são atraentes entre si. É um relacionamento atraente. É aquela pessoa, se você é Mar Morto e for sair com o Riacho Rápido para jantar, saiba que a sua noite está preenchida. Você não vai ter que se preocupar em ocupar a conversa, porque basta você falar assim, que legal, nossa, que bom. E vice-versa, são pessoas que se atraem, que se completam. Porém, após 5 anos ali, algum tempo de casado, o que essa mulher vai falar do marido? Puxa, eu não conheço o meu marido. Lógico, ela não parou para ouvir o marido, para conhecer o marido. Como ele também não quer falar, tá tudo bem. Então, dá essa sensação de distanciamento se você não perceber e trabalhar essas diferenças entre nós. É muito importante. Então, resumindo, eu tive que aprender a ouvir e o César teve que aprender a falar. Eu buscava muito, muito, muito a companhia das amigas para conversar. Até um tempo que teve a amiga Ali, que tá aqui, né? Que eu dei uma sumida. Foi quando o César foi morar fora e nós passamos a desenvolver muitas coisas no relacionamento.
E uma dessas foi esse namoro, foi restaurar, isso foi no ano de 2013. Restaurar esse namoro, essa saída, esse um ouvir o outro. E como ele estava fora, quando ele chegava, eu me derramava em ouvir ele, em conversar com ele. E eu passei a exercitar isso. Ao mesmo tempo, como ele ficou 15 dias fora, ele se interessava em saber de mim também. E ali a gente conseguiu caminhar e descobrir isso. Equilibrar. É muito importante desenvolver a habilidade. Gente, aqui, se tem alguma Gabriela aqui, sorry, mas aqui ninguém nasceu Gabriela para eu nasci assim, vou morrer assim. A gente tá aqui para realmente aprender a se relacionar com o outro. Eu acredito que a grande jogada e a lição da vida que a gente tem, que Deus tem para nos ensinar, primeiro é nós aprendermos a nos relacionar com Ele na vertical e depois com o outro na horizontal. Essa é a grande sacada, aprender a se relacionar. Esse é o grande mistério da vida, e lindo! Então, quando você aprende várias coisas e ferramentas que podem te ajudar, é parar e ouvir o outro. Se você é riacho rápido, você precisa aprender a ouvir seu marido ou sua esposa. Se você é mar morto, você precisa aprender a falar, a se expor. Mesmo que, por exemplo, para o César tá tudo bem não falar. Ele entendeu que para mim é importante, entre o tá tudo bem e o sim, ele dizer o que ele almoçou, aonde ele foi. Coisas básicas, nem precisa falar muito, não precisa dizer a cor da roupa da pessoa que senta do lado. Mas trazer um pouco do contexto do dia, porque a gente se torna íntimo do outro, tá? Dica para uma conversa de qualidade em um relacionamento saudável. E isso é um exercício, gente, independente se você é mar morto, riacho rápido, o que for, para você desenvolver com uma conversa de qualidade, aprendendo a falar e entendendo qual personalidade você tem. Falar sobre 3 situações, é um exercício todo dia, sobre 3 situações que ocorreram no dia e os sentimentos em relação a ela. Então, começa com uma, chega pro cônjuge e fala assim, olha, vamos ter um momento nosso todo dia, e isso é tão importante, eu quero fazer um questionamento para vocês aqui. Qual é o tempo individual da sua vida, do individual que você dá pro teu cônjuge hoje? Que você vira para ele e fala, bom, agora eu estou aqui só para você. O meu mundo parou para você. 20, 30 minutos, esse tempo não volta mais, gente. Isso cria memórias, isso gera intimidade, isso gera momentos que não tem como mensurar. Não tem valor, preço, tem valor. Entende? Então, isso é muito importante. Falar sobre as 3 situações, mas o mais significativo disso é os sentimentos. O grande exemplo é assim, ó. A pessoa chega e fala assim, olha, hoje meu dia foi muito difícil. O meu chefe me pediu uma coisa impossível de realizar. E com todo amor e carinho, você virar para a pessoa e falar assim, puxa, sério? Mas como que você se sentiu com isso? Frustrado, com raiva? O que isso despertou em você? Porque ele está tentando comunicar. Foi um dia difícil. E muitas vezes só um abraço, um aconchego, falar, vai ficar tudo bem, você vai conseguir, amanhã vai ser melhor. Você usar a linguagem de amor. Por isso que é tão importante conhecer todas. A gente abandonar a mão do egoísmo de querer aprender só a nossa. Há 16 anos, quando eu tive contato com essa ferramenta, eu queria saber só a minha bastava, acabou. Eu era um poço de egoísmo. Então, era só o que eu queria saber. Então a minha qualidade de tempo, então dane-se o mundo. Mas aprender todas elas, estudar sobre todas elas, me fez desenvolver uma ferramenta que hoje eu toco a vida das pessoas aonde eu estou, em qualquer circunstância. Seja no meu trabalho como produtora de eventos, eu consigo levar um mix de cada uma delas. É isso que eu estou passando para vocês hoje, né? Nessa semana, transbordando esse conhecimento, que é tão importante. Então, no meu caso, quantas vezes eu cheguei para o meu marido e falei assim, olha, o cliente hoje foi tão abusivo, ou o fornecedor, meus clientes não, mas mais o fornecedor. E quantas vezes ele olhou para mim e falou assim, poxa vida, mas o porquê que você se sentiu abusada? E esse sentimento de abuso estava em mim, ele estava dentro de mim. Hoje, eu já tive experiências de encontrar com clientes extremamente reativos, irados, que iniciam discussão entre os parceiros na frente, e eu pude entender que aquilo não dizia respeito mais a mim. Eu pude contornar a situação e ajudá-los a sair daquele conflito, porque eu entendi que a dor estava nele, que a situação estava sendo gerada por ele,
dele. Então, dentro das 5 linguagens do amor, eu conseguir usar essa ferramenta. Entendem? Estão compreendendo aí? Manda um tchauzinho aí, ó. Nós somos influenciados mas não dominados pela nossa personalidade e temperamento. Nós podemos e devemos mudar o que nos impede de avançar. Gente, volto a falar aqui, eu tenho um áudio de conteúdo no Telegram que eu falo sobre a síndrome de Gabriela. Nós precisamos, entenda que um parceiro que fala assim, ó, a pessoa chega e menciona a dificuldade que ela está tendo. Olha, eu não estou me sentindo amada, por causa disso, disso e disso. O sentimento de falta de amor está em mim. O outro não está nem aí, fala pra ela, bom, mas então tá, então eu não vou me abrir para você, para saber o que eu posso melhorar. Simplesmente se vira. Isso mata o relacionamento, né? Isso mostra a imaturidade do outro em relação à pessoa. No fato de falar assim, peraí, a pessoa que eu mais amo está mencionando um problema. Mas para um estranho, essa pessoa vai mover céus e terras para ajudar no problema. Geralmente, a pessoa está falando que não está se sentindo amada e o outro está entendendo que ele é um problema. E não é que o outro é um problema. Lembra? A dor que o outro te causa está em você, não no outro. Então, quando você desativa essa dor, quando você resolve isso, você consegue se comunicar, não é sobre você. Entende? Quando o outro está falando, ele está falando dele. E isso é muito bacana. Então, agora... nós vamos mergulhar no segundo dialeto. Vocês perceberam que o primeiro dialeto ele é bem profundo, é conversa de qualidade, que tem aprendendo a falar e temperamentos opostos. Que tudo isso, você mesclando tudo isso, você passa a desenvolver uma conversa de qualidade com o seu cônjuge. Ai, Jana, mas essa não é minha linguagem do amor, eu não tô nem aí. Gente, se você praticar um pouco de cada uma no seu dia a dia, os teus relacionamentos vão ser elevados para um nível que você jamais imaginou viver. Tanto de paz, de harmonia, de felicidade, de troca mútua do amor, do serviço. E é para isso que nós professamos uma fé, né? O servir e o amar o outro. Então, atividades, nosso segundo dialeto é atividades de qualidade, tá? As atividades, o que elas têm o poder e o potencial em nós? Gerar memórias. Então, eu sempre pergunto... Como eu vou perguntar para você agora. Como você gostaria de ser lembrado por quem ama? Por uma pessoa intolerante, que não tem paciência, que não dá tempo, que não tá nem aí pra pessoa? Ou aquela pessoa que acolhe, que para, que olha nos olhos, que pega na mão, que quando tá voltando do trabalho para na panificadora e não só compra o pão, porque a mulher tem a obrigação de fazer o café, ou o marido muitas vezes está em casa, mas lembra que ela gosta daquele sonho, essa é a minha linguagem, né? Aquele sonho maravilhoso, ou um pedaço de bolo que ela ama. Ele não vai pegar o bolo que ele mais adora. Tudo bem ele pegar, mas ele vai levar para ela. Sabe aquela florzinha roubada no jardim? Então, ele vai levar para o outro, ele vai pensar e falar, olha, eu pensei em você. Então, são atividades. O que é essencial para as atividades? Primeiro, desejar fazê-la. Desejar, e sempre comece por você, não espere do outro, faça esse movimento você. Quando eu decidi romper essa barreira, que eu percebi que o César estava fechado para mim, porque eu reproduzia um comportamento de crítica que gerou ele a vida inteira, eu tomei a decisão de romper essa barreira, eu decidi transbordar amor nele. Hoje eu colho os frutos disso, mas eu comecei a quebrar essa barreira. Tome a decisão você hoje. Então, desejar fazer. Isso é o mais importante, pelo menos um que importa já. Trazer esse movimento, estar à disposição do outro. Ah, não, mas eu preciso, eu. Não, gente, a nossa proposta aqui é servir. E eu nem estou falando aqui hoje sobre o pilar espiritual, eu estou falando sobre relacionar-se. O verdadeiro sentido da vida está em servir ao outro, não em receber. Maior é aquele que dá, não o que recebe. Isso é um princípio, gente. Então, estar à disposição do outro, mas ter a consciência do motivo porque faz isso. Então, é desejar fazer, estar e ter a consciência. Por que a consciência do motivo? Por que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui e eu quero fazer isso? Porque eu quero expressar o amor para que nós possamos permanecer juntos. Entenda que
Vale a pena investir em quem está do teu lado? Eu sempre falo para a pessoa, por pior que seja a circunstância que ela está passando, enquanto a vida há esperança. E se você deseja esse movimento de transformação na tua vida, você pode resgatar todas as pessoas que estão ao seu lado através do amor de Deus. Porque isso vai transbordar através da sua vida. Então, isso é fundamental. Servir o outro, sair desse egoísmo. Por isso que a gente fala tanto no Essencial sobre a morte, né, no sentido figurado, a morte do eu, o quanto isso é importante. Para pensar, quanto feliz é um casal que vai ter nas suas memórias e lembrar da caminhada que fez na praia. Gente, as coisas mais simples da vida não tem preço. Entende? Caminhar na praia ou sair dar uma passeada. O César entendeu que a quarentena para mim estava me causando uma pressão no sentido de eu estou lidando bem com ela, mas uma pressão de estar trancada. Eu saía muito, eu encontrava muitas pessoas durante o dia. Todo dia, eu percebi esse movimento em você, viu, meu amor? Todo dia, no final da tarde, ele pega o cachorro para levar a passear. Ele chega para mim e fala assim, vem, vamos caminhar juntos, vamos comigo, vamos dar a nossa volta hoje? E sabe o que isso chega para mim? Puxa, não é um passeio no condomínio para levar o Leopoldo passear, fazer xixi. Puxa, ele se importou comigo, ele quer caminhar de mão dada comigo, ele quer ter um tempo de qualidade. E a primeira vez, eu saí com o celular respondendo, porque o mais fácil agora é responder mensagem. Aí ele falou assim pra mim, amor, deixa o celular aí, vamos só nós dois. Veio dele esse movimento, ou seja, ele se importou comigo, ele reparou, né, que estava pesado pra mim. E todo dia a gente tem feito essa caminhada, eu moro num condomínio grande, em volta com o cachorro. Eu volto pra casa como se eu tivesse buscado um fôlego de vida, o quanto isso é importante, né? Então, olha que interessante. Quem aqui ama viajar aí? Taca a mãozinha aí, ó. Bota a mãozinha aí nos comentários, que isso é um exemplo incrível. Todas essas memórias que eu mencionei, da caminhada, plantar uma árvore, sentar embaixo de uma árvore e fazer um piquenique, sentar na varanda e tomar um chimarrão, são memórias de amor, gente. É o que vai ficar do nosso legado para as pessoas, tá? Então, manda aí um oizinho quem ama viajar. As pessoas precisam perceber que é o seguinte... Muitas mulheres chegam pra mim e falam assim, nossa, eu amo viajar. E a minha pergunta pra elas é assim, o porquê que você ama viajar? Qual é o propósito disso? Porque quando eu viajo, eu tenho atenção exclusiva do meu marido pra mim. A gente sai da rotina e ele se volta pra mim. Vocês percebem que essa mulher, na verdade, ela não gosta da viagem em si. Porque quem ama viajar, gente, viaja sozinho, viaja para qualquer destino, para qualquer lugar, em camping, não é seletivo. Simplesmente vai. É tempo de qualidade. Essa mulher, ela está querendo atenção, como no dia a dia. Provavelmente esse marido tem um dia corrido, ele trabalha muito, ele não dá atenção. Qual que foi o meio que ela arrumou de ter atenção? Vamos viajar. Então, é muito engraçado você perceber o movimento original do porquê que aquilo acontece. Isso é autoconhecimento, isso é se descobrir, isso é chegar e falar assim, uau, então é por isso que eu estou fazendo isso. Porque o movimento inicial diz muito sobre você, né? Quando a gente fala que a gente age como a gente gostaria de ser, mas reage como de fato somos. E é essas reações que a gente precisa ter o senso das percepções e entendimento. Quando a gente entende, a gente consegue se tornar vulnerável e explicar para o outro. Porque muitas vezes a gente está soterrando o outro e não tem a percepção disso, tá? Então, dentro dessa proposta de autoconhecimento e de usar essa ferramenta das 5 linguagens do amor para demonstrar o amor pro outro, para aprender a se relacionar. Eu tenho uma pergunta aqui que eu gostaria que você fizesse hoje, para você mesmo. O que te impede de dar tempo de qualidade para o seu cônjuge? Para e pensa um pouquinho. Qual que é a desculpa? Porque no início é uma desculpa. É o tempo, eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que correr. Nós não estamos falando aqui de ficar o dia inteiro grudados. Embora lá no estar juntos, na presença máxima, tempo de qualidade, quanto mais junto, melhor. Mas é assim, é um tempo de qualidade, onde eu vou largar tudo, eu vou parar e vou ouvir. Eu vou prestar atenção. Eu vou, sabe? Eu vou olhar no olho. Eu vou pegar na mão, eu vou pôr no colo. O que te impede de fazer isso com quem você ama?
né? Parar e fazer isso. Agora você responda e depois compartilhe se tornando vulnerável para o outro. Sinto-me amado pelo meu cônjuge quando? Complete. No dia a dia, porque eu sei que a lista é imensa, né? A lista é imensa do ruim. E o que eu não gosto que ele faça, porque ele deixa tudo jogado, porque ele não me dá atenção, porque ele reclama de tudo, porque ele me critica. Mas e o lado bom? Ontem, quem fez a tarefa aqui sobre que era para as qualidades do cônjuge, né? Quais são as qualidades? Você sabe que quando eu atendo casais, a mulher chega pra mim e fala, eu quero me separar, não suporto mais o meu marido. E eu pergunto assim, cadê o homem por quem você se apaixonou? E ela fala assim pra mim, não existe mais. Não, já morreu faz tempo. Na verdade, se você parar pra pensar, ele está ali. Só que um foi matando o outro nesse distanciamento do relacionamento. A gente não é ensinado a cultivar. O grande erro nos relacionamentos é achar que é eterno. Bom, eu casei com o César, ele vai ter que me aturar pro resto da vida e pronto, acabou. Já morreu o relacionamento aí. Como eu mencionei na live que a gente fez nós dois juntos, a minha disposição, eu tô falando minha, eu não vou cobrar isso do César. Eu vou acordar com a disposição em servi-lo e fazer o homem mais feliz e amado daquele dia. Essa é a missão que Deus me deu. Transbordar o amor dele pelo meu marido e pelo meu filho. Depois, aos outros. Começa na minha casa. Então eu vou fazer com que no final do dia ele olhe pra mim e fale assim, uau, eu me senti o homem mais amado do mundo. Eu recebi o amor de Deus através da sua vida. Ok? Esse é o se dispor, entende? Então, sinto-me amado pelo meu cônjuge quando? Dicas. Meu Deus, já passaram 50 minutos, gente. Tô acabando. Agora nós vamos para a reta final das dicas. Faça perguntas sobre a história de vida e infância do outro. Se interesse por entender o porquê que ele é a pessoa que ele se tornou hoje. Passeie no parque. Ande de bicicleta. Veja um filme. Disponha de tempo com ele. Independente dele não ser tempo de qualidade ou não. Mescle entre as 5 que você vai desenvolver um nível de relacionamento sensacional. Descubra o que ele gosta. Você sabe a cor preferida do seu parceiro, do seu marido, do seu grande amor? Não. A maioria não sabe. Marque um encontro, surpreenda. Busque ele em algum lugar inesperado. Quantas vezes o César falou assim pra mim, amor, você tá onde? Daí eu falava assim, porque ele tava preso, né, no escritório e eu atendendo o cliente. Falava, eu tô por aqui. Você pode passar aqui? Vamos almoçar junto? Nossa, aquilo enchia o meu dia de alegria, né? Ele parou e olhou pra mim. Que incrível isso. Ele pensou em mim naquele momento. Tá todo mundo aí? Deu um pulo aqui agora. Mande uma mensagem sapeca durante o dia. Vamos falar aqui sapequices, né? Do tipo, estou te esperando hoje do jeito que você gosta. Ele não espera. Ou acorde e fale pra ele o quanto a noite anterior foi importante pra você. O quanto você tá pensando nele durante o dia. Cultive isso, gente. É importante você mencionar pro outro o quanto foi significativo, o quanto você gostou, sabe? Fale, mencione também. Faça o que ele gosta, esporte, corrida. Eu fazendo um esforço tremendo para fazer o esporte que meu marido gosta, para ir para academia com ele, para estar com ele aonde ele gosta. Por quê? Porque se eu pedir para ir pro shopping, o César passa quantas horas for sem olhar no relógio. Ele fica comigo, se eu entro numa loja, ele senta, fica me olhando. Então, o que custa eu me dispor a estar com ele numa caminhada, numa corrida, ir com ele? O que custa? Me diga. Isso é o mais interessante, é abrir mão para fazer a felicidade do outro, tá? Fale sobre o seu dia e pergunte sobre o dele, a gente já falou sobre isso. Relembrem as suas histórias juntos, compartilha como foi a escola, quem foi o pior professor, quando os pais ficaram orgulhosos, qual o pior erro do pai e da mãe, não para julgarem nem para acusar, mas para se descobrirem e realinhar a rota. Se entendam, se descubram, ouça a história do parceiro, pergunte sobre ele. Por que ele fazia assim na escola? Lembra? A cura na narrativa. Quanto mais o indivíduo se derramar e falar sobre ele, mais ele está se tornando vulnerável, mais intimidade vocês vão ter, mais vocês vão perceber
Que bom, se ele está fazendo desse jeito, porque tá doendo nele. Eu sei que o César, ele se fecha mediante uma crítica. A crítica para ele não é o melhor caminho. Então, se eu chegar e falar algo para ele com entonação de crítica, ele vai se fechar para mim. Sim, eu tenho um trabalho um pouquinho diferente de chegar para ele e mencionar quando algo não está bom. Entende? Mas esse é um esforço meu em derramar, em fazer dar certo, tá? Se interesse em descobrir esse universo chamado a pessoa que você diz amar. Se interesse em se derramar ao outro, a entender e compreender. Isso é tempo de qualidade. Bom, nós temos aí 8 minutinhos seguinte. Eu falei que era denso, gente, só pra minha cabeça mesmo, imaginar fazer tudo isso numa live só. Eu ainda não dei tantos exemplos como eu gostaria de ter dado, que senão não ia dar o tempo. Deixa eu ver os comentários aqui. Olha aí uma série, é muito bacana assistir junto. Estão falando aqui. Eu não consigo acompanhar os comentários. Olha, tá falando sobre o olhar aqui, a Val tá falando como é importante o despertar o desejo. Mas peraí, você comenta com o outro que você gosta? Porque a gente brinca aqui em casa que a gente entrega chaves um pro outro. Então, tem momentos que eu chego pro César e falo assim, nossa, amor, adoro quando você me abraça assim. Ele fala, eu adoro quando você usa tal roupa ou faz tal coisa. Então, são chaves que eu sei que... Porque no tempo do namoro a gente faz isso, né? No tempo do namoro a gente procura cortejar. A Dani perguntou como o riacho rápido pode ajudar o Mar Morto a falar sem medo. Dani, trabalhando a aceitação. Fora o riacho morto, o Mar Morto, eu misturei os dois, ó. O Mar Morto, já ser uma pessoa que tá tudo bem ficar quieta, muitas vezes, isso precisa ser analisado caso a caso, essa pessoa tem um bloqueio na fala, como eu falei ali sobre a crítica. E muitas vezes o riacho rápido, como uma metralhadora, sai criticando tudo. Sai ali despejando, sem filtrar, sem noção. Isso também é um sintoma de maturidade. Hoje, eu paro para pensar. A minha opinião, ela só é relevante quando solicitada e muitas vezes nem é. Entende? Então, assim, ao mesmo tempo que eu reduzi muito a quantidade de palavras, a ponto do César chegar para mim e falar assim, amor, fala mais sobre o seu dia. Mas eu tá tão disposta em ouvi-lo que eu falo, não, amor, mas foi isso que eu te falei. Fala mais sobre o seu. Então, é se derramar mesmo. É dar segurança ao outro. Porque se o Mar Morto se abrir, falar algo que ele sente, e o riacho rápido, dentro da sua soberania e prepotência, já metralhar ele, nunca mais ele vai falar. Eu matava o César com as minhas críticas, porque eu sempre tinha uma resposta para tudo. E como é incrível, isso é por medo, insegurança, pelos sintomas do abuso. Como é incrível, gente, você poder olhar para o teu cônjuge e ele trazer algo para você e você falar assim, não sei. Eu não sei. Aí eu lembro que a primeira vez que eu falei isso pro César, o César olhou pra mim e falou assim, como você não sabe? Você sempre sabe tudo. Eu falei, mas eu não sei e eu não quero saber. Mas eu vou te ajudar a descobrir. Juntos nós vamos ajudar a descobrir como chegar nessa solução. Nós vamos buscar diante de Deus, nós vamos procurar a melhor circunstância, nós vamos procurar a multidão de conselheiros, mas nós vamos chegar a uma solução. Até porque ele foi adquirindo confiança em se expor e se tornar vulnerável. Gente, tá faltando aí 1 minuto e 30, muito obrigado para quem a gente ficou, a gente tá batendo recorde aqui das pessoas ficando. Eu decidi transbordar na vida de vocês algo que foi muito relevante na minha, que mudou a minha vida, a minha história, a história do meu casamento, dos meus relacionamentos pessoais. Quem me conhece aqui sabe do que eu estou falando. Nós conseguimos fazer um caminho de volta para esses relacionamentos. Então, essa ferramenta que ela é a principal que eu uso na minha vida, após a palavra de Deus, que é onde eu me baseio em tudo, eu entendi que eu precisava de ferramentas para amar. Amar é a minha missão, é a nossa missão, né? É o que o Senhor nos deixou aqui, amar o próximo como a nós mesmos. Então, todas as ferramentas possíveis que eu tenho, eu vou estar passando para vocês. Até amanhã, compartilha com a galera, manda pro pessoal aí, que amanhã nós vamos falar sobre, aqui é a minha primária hoje, que é presentes, tá bom? Beijo pra vocês, obrigado pra todo mundo que participou, né? Beijo, pessoal. Até amanhã.
no mesmo horário. Chama a galera pra vir, viu? Beijo, tchau!